Antes de começarmos esta jornada espiritual juntos, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se ainda não fez, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida, e deixar um comentário contando qual sinal você reconhece em você mesmo ou em alguma criança próxima. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade espiritual e ajudar outras pessoas que também estão buscando compreender os mistérios divinos. Existe algo profundamente sagrado e misterioso sobre certas crianças que nascem neste mundo. Desde os primeiros dias de vida, elas carregam consigo uma luz diferente, uma presença que transcende o comum, sinais sutis, mas poderosos, que revelam sua natureza especial. Essas são as almas escolhidas, os filhos do propósito, aqueles que vieram à Terra com uma missão divina gravada em seus corações ainda antes de compreenderem o significado das palavras. Quando observamos essas crianças especiais, percebemos que elas não são como as outras. Há uma profundidade em seus olhos que parece conter séculos de sabedoria, um brilho que reflete a própria luz do Criador. Seus primeiros anos de vida são marcados por experiências extraordinárias, comportamentos únicos e uma conexão natural com o mundo espiritual que muitas vezes deixa os adultos perplexos e maravilhados. O primeiro e talvez mais notável sinal de uma criança escolhida para o propósito é sua conexão precoce e natural com a oração e a espiritualidade. Enquanto outras crianças brincam apenas com brinquedos materiais, essas pequenas almas demonstram uma inclinação instintiva para momentos de quietude e reflexão. Você pode observá-las sentadas em silêncio, olhando para o céu com uma expressão de profunda contemplação, como se estivessem ouvindo vozes que outros não conseguem perceber. Essas crianças frequentemente desenvolvem rituais próprios, de oração muito cedo, mesmo antes de aprenderem orações formais. Elas podem ser vistas juntando as mãozinhas em gesto de súplica, sussurrando palavras ininteligíveis que soam como mantras ancestrais, ou simplesmente permanecendo em estado de meditação silenciosa que transcende sua idade cronológica. É como se suas almas já soubessem o caminho de volta para casa, para a fonte divina de onde vieram. Outro sinal marcante é a extraordinária sensibilidade emocional e espiritual que essas crianças demonstram. Elas são como esponjas espirituais, absorvendo não apenas as emoções das pessoas ao seu redor, mas também as energias sutis, as vibrações espirituais e até mesmo as presenças invisíveis que habitam entre nós. Uma criança escolhida pode chorar sem motivo aparente quando está em um ambiente carregado de tristeza ou negatividade, ou pode irradiar uma alegria inexplicável em momentos de celebração espiritual. Essa sensibilidade se manifesta também na forma como elas reagem a lugares sagrados. Levem uma criança comum a uma igreja, templo ou local de oração, e ela provavelmente ficará inquieta, querendo brincar ou sair. Mas uma criança escolhida para o propósito divino entrará nesses espaços e imediatamente se aquietará, como se reconhecesse o território sagrado. Seus olhos se iluminarão e você poderá observar uma transformação sutil, mas profunda em todo o seu ser. A terceira característica fundamental é a capacidade natural de cura e conforto que essas crianças possuem. Desde muito pequenas, elas demonstram um instinto protetor e curador que vai muito além da compaixão infantil comum. Quando alguém da família está doente ou triste, essas crianças gravitam naturalmente em direção à pessoa aflita, oferecendo abraços que parecem carregar uma energia restauradora especial. Muitas vezes, você notará que animais e até mesmo plantas respondem de forma diferente à presença dessas crianças.
Cães agressivos se tornam mansos, gatos arredios se aproximam confiantes e flores parecem florescer mais vibrantes em sua presença. Isso não é coincidência, mas sim um reflexo da pureza de sua aura e da força espiritual que emanam naturalmente. Essas crianças também demonstram uma compreensão intuitiva dos mistérios da vida e da morte que surpreende os adultos. Elas fazem perguntas profundas sobre o propósito da existência, sobre Deus, sobre o que acontece após a morte, e frequentemente oferecem respostas ou insights que revelam uma sabedoria que transcende sua experiência terrena limitada. É como se suas almas mantivessem uma ligação direta com o conhecimento universal. Um quarto sinal distintivo é a tendência dessas crianças a ter experiências espirituais diretas desde muito jovens. Elas podem relatar conversas com anjos, visões de luz, ou encontros com presenças espirituais que outros não conseguem perceber. Enquanto os adultos podem descartar essas experiências como produtos da imaginação infantil, aqueles que são espiritualmente sensíveis reconhecem a autenticidade dessas vivências. Essas crianças frequentemente têm sonhos proféticos ou visionários que mais tarde se revelam verdadeiros. Elas podem sonhar com eventos que ainda não aconteceram, com pessoas que ainda não conheceram, ou receber mensagens em sonhos que trazem orientação importante para suas famílias. Seus sonhos não são apenas produtos aleatórios de uma mente jovem, mas canais através dos quais o divino comunica verdades e orientações importantes. A quinta característica é uma maturidade espiritual que contrasta sharply com sua idade física. Enquanto outras crianças estão preocupadas apenas com jogos e diversões, essas almas especiais demonstram preocupação genuína com questões mais profundas da existência humana. Elas podem expressar desejo de ajudar os pobres, de cuidar dos doentes ou de trazer paz onde há conflito, demonstrando um senso de responsabilidade social e espiritual que é notável em alguém tão jovem. Essa maturidade se manifesta também na forma como elas lidam com desafios e adversidades. Enquanto outras crianças podem reagir com birras ou desespero diante das dificuldades, essas pequenas almas escolhidas frequentemente demonstram uma aceitação serena e uma capacidade de encontrar significado e crescimento mesmo nas situações mais difíceis. O sexto sinal é uma atração natural por textos sagrados e ensinamentos espirituais. Mesmo antes de aprender a ler completamente, essas crianças são atraídas por livros religiosos, bíblias, textos de oração e outros materiais espirituais. Elas podem passar horas folheando essas páginas, absorvendo não apenas as palavras, mas a energia espiritual contida nesses textos sagrados. Quando aprendem a ler, essas crianças frequentemente gravitam naturalmente em direção a histórias de santos, profetas e outras figuras espirituais. Elas não apenas leem essas histórias como entretenimento, mas as internalizam como modelos de vida e inspiração para seu próprio caminho espiritual. É comum vê-las tentando imitar os comportamentos virtuosos dessas figuras sagradas em sua vida diária. A sétima característica distintiva é uma capacidade natural de perdão e amor incondicional que supera a norma infantil. Enquanto outras crianças podem guardar rancor ou reagir com raiva quando são magoadas, essas almas especiais demonstram uma capacidade extraordinária de perdoar e continuar amando mesmo aqueles que as feriram. Este não é um perdão superficial, mas uma compreensão profunda da natureza falha da humanidade e uma escolha consciente de responder ao mal com bem. Essa capacidade de amor incondicional se estende não apenas às pessoas próximas,
mas também a estranhos e até mesmo aqueles que a sociedade considera indesejáveis. Essas crianças podem demonstrar carinho especial por pessoas com deficiência, idosos solitários ou indivíduos que outros evitam. Elas veem além das aparências externas e reconhecem a centelha divina que existe em cada ser humano. O oitavo sinal é uma forte tendência ao serviço e ao sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Desde muito jovens, essas crianças demonstram disposição para abrir mão de seus próprios desejos e necessidades para ajudar outros. Elas podem dar seus brinquedos favoritos para crianças necessitadas, oferecer sua comida para alguém com fome ou dedicar seu tempo livre para cuidar de alguém que está sofrendo. Esta tendência ao serviço não é resultado de pressão externa ou ensinamento forçado, mas brota naturalmente de seus corações compassivos. Elas encontram genuína alegria e satisfação em ser instrumentos de bênção na vida de outros, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal significativo. A nona característica é uma conexão especial com a natureza e uma compreensão intuitiva da criação divina. Essas crianças frequentemente demonstram um amor profundo pela natureza que vai além da curiosidade infantil normal. Elas podem passar horas observando formigas trabalhando, falando com árvores ou simplesmente sentadas em silêncio, apreciando a beleza da criação de Deus. Esta conexão com a natureza frequentemente vem acompanhada de uma consciência ecológica, precoce e um desejo de proteger e cuidar do meio ambiente. Elas podem ficar genuinamente perturbadas ao ver poluição, desmatamento ou qualquer forma de destruição da natureza, demonstrando uma compreensão instintiva de que todas as coisas criadas são sagradas e merecem respeito. O 10º sinal é uma capacidade extraordinária de discernimento espiritual. Essas crianças frequentemente conseguem perceber a verdadeira natureza das pessoas e situações de uma forma que surpreende os adultos. Elas podem sentir instintivamente quando alguém está sendo desonesto, quando uma situação é perigosa ou quando há presença de negatividade espiritual em um ambiente. Este discernimento não é baseado em conhecimento ou experiência adquiridos, mas parece ser uma habilidade espiritual inata que lhes permite navegar pelo mundo com uma sabedoria que transcende sua idade. Elas podem evitar certas pessoas ou lugares sem conseguir explicar o porquê, simplesmente seguindo uma orientação interior que as protege de influências prejudiciais. É importante reconhecer que nem todas essas características estarão presentes em cada criança escolhida, e a intensidade desses sinais pode variar significativamente. Algumas crianças podem demonstrar apenas algumas dessas qualidades, enquanto outras podem exibir muitas delas de forma muito marcante. O importante é observar padrões consistentes de comportamento espiritual que diferem significativamente da norma infantil. Pais e cuidadores de crianças que demonstram esses sinais têm uma responsabilidade especial e uma oportunidade única. É crucial que eles reconheçam e nutram essas qualidades espirituais, em vez de tentar suprimi-las ou normalizá-las. Essas crianças precisam de orientação espiritual adequada, exposição a ensinamentos sagrados, e um ambiente que valorize e cultive sua natureza espiritual única. Ao mesmo tempo, é importante manter o equilíbrio e permitir que essas crianças tenham uma infância normal e saudável. Elas precisam brincar, se divertir e desenvolver habilidades sociais e acadêmicas como qualquer outra criança. O objetivo não é transformá-las em pequenos adultos espirituais, mas sim honrar e cultivar seus dons especiais enquanto permitem
que cresçam de forma equilibrada e feliz. Uma das maiores responsabilidades dos pais é proteger essas crianças sensíveis de influências negativas que podem prejudicar seu desenvolvimento espiritual. Isso pode incluir limitar a exposição à mídia violenta ou negativista, escolher cuidadosamente os ambientes e pessoas com quem elas interagem e criar um lar que seja um santuário de paz e espiritualidade. Também é essencial que os pais desenvolvam sua própria vida espiritual para poder orientar adequadamente essas crianças especiais. Uma criança escolhida para o propósito divino precisa de mentores espirituais que possam compreender e guiar seu crescimento. Isso pode exigir que os pais aprofundem sua própria fé, estudem textos sagrados e busquem orientação de líderes espirituais experientes. A educação dessas crianças também requer consideração especial. Elas podem não se adaptar bem a ambientes educacionais convencionais que enfatizam apenas o desenvolvimento intelectual e ignoram as necessidades espirituais. Pode ser necessário buscar escolas que valorizem o desenvolvimento integral da criança, incluindo seus aspectos espirituais e emocionais. É importante também ensinar essas crianças sobre proteção espiritual e como lidar com sua sensibilidade especial. Elas precisam aprender a estabelecer limites energéticos saudáveis, a se proteger de influências negativas e a usar seus dons de forma equilibrada e construtiva. Isso pode incluir ensinamentos sobre oração de proteção, visualização de luz e outras práticas espirituais apropriadas para sua idade. À medida que essas crianças crescem, é natural que enfrentem desafios únicos relacionados à sua natureza espiritual. Elas podem se sentir diferentes de seus pares, incompreendidas ou sobrecarregadas pela intensidade de suas experiências espirituais. É crucial que tenham apoio emocional e espiritual adequado durante esses períodos difíceis. Muitas vezes, essas crianças passam por períodos de questionamento ou até mesmo de rebelião contra sua natureza espiritual, especialmente durante a adolescência. Isso é normal e pode ser parte de seu processo de crescimento. O importante é manter canais de comunicação abertos, oferecer apoio incondicional e confiar que sua natureza espiritual fundamental eventualmente os guiará de volta ao caminho certo. O desenvolvimento dos dons espirituais dessas crianças não acontece automaticamente, mas requer cultivo cuidadoso e intencional. Isso pode incluir práticas regulares de oração e meditação apropriadas para a idade, estudo de textos sagrados adaptados ao nível de compreensão da criança, participação em atividades de serviço comunitário e exposição à música, arte e literatura que elevem o espírito. É também importante reconhecer que essas crianças podem ter necessidades especiais em termos de tempo sozinhas para processar suas experiências espirituais. Elas podem precisar de mais tempo de quietude e reflexão do que outras crianças, e isso deve ser respeitado e facilitado pelos pais e cuidadores. A comunidade espiritual também desempenha um papel importante no desenvolvimento dessas crianças especiais. Elas se beneficiam enormemente de estar em comunhão com outros crentes que podem reconhecer e valorizar seus dons únicos. Isso pode incluir participação regular em atividades religiosas, grupos de oração e outras reuniões espirituais onde elas possam se conectar com pessoas que compartilham sua fé e valores. À medida que essas crianças amadurecem, frequentemente começam a demonstrar sinais mais específicos de seus chamados e propósitos particulares. Algumas podem mostrar dons de cura, outras podem ser chamadas ao ensino ou liderança espiritual, e outras ainda podem ser destinadas ao serviço missionário ou trabalho humanitário. É importante observar e nutrir essas inclinações específicas à medida que se tornam evidentes.
O reconhecimento precoce desses sinais também permite que os pais comecem a preparar essas crianças para os desafios únicos que enfrentarão como portadoras de propósitos espirituais especiais. Isso pode incluir desenvolvimento de força de caráter, resistência à pressão social e uma fé inabalável que as sustentará através das dificuldades que inevitavelmente encontrarão em seus caminhos de serviço. É crucial lembrar que ser escolhido para um propósito espiritual especial não é apenas uma bênção, mas também uma grande responsabilidade. Essas crianças carregarão fardos que outras não carregam, enfrentarão tentações e desafios únicos e serão chamadas a padrões mais altos de conduta e serviço. Prepará-las adequadamente para essas responsabilidades é uma das tarefas mais importantes que pais e mentores espirituais podem realizar. O processo de identificação e nutrição dessas crianças especiais também requer discernimento espiritual por parte dos adultos responsáveis. Nem toda criança sensível ou espiritualmente inclinada é necessariamente escolhida para um propósito especial. E é importante não forçar ou fabricar sinais onde eles não existem naturalmente. O verdadeiro discernimento vem através da oração, observação cuidadosa e orientação do Espírito Santo. Finalmente, é essencial manter sempre em mente que, independentemente de quão especiais essas crianças possam ser, elas ainda são crianças que precisam de amor, carinho, orientação e todas as necessidades básicas de desenvolvimento saudável. Seus dons espirituais devem ser valorizados e cultivados, mas nunca à custa de seu bem-estar emocional, físico ou social geral. Reconhecer e nutrir uma criança escolhida para o propósito divino é uma das responsabilidades mais sagradas e gratificantes que alguém pode ter. Essas pequenas almas são presentes preciosos de Deus para o mundo, portadoras de luz e esperança em tempos de escuridão. Quando são adequadamente preparadas e apoiadas, elas se tornam instrumentos poderosos de transformação espiritual e social, capazes de impactar incontáveis vidas para o bem. Que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para reconhecer essas crianças especiais quando elas aparecem em nossas vidas. E que tenhamos a sabedoria, paciência e dedicação necessárias para ajudá-las a crescer na plenitude de seus dons e propósitos divinos, para a glória de Deus e o bem de toda a humanidade.